Bom dia, alunos do terceiro ano. Devido ao feriado de Corpus Christi, hoje eu irei apenas explicar os conteúdos, tá? Aí na próxima aula, a tia Rose vai enviar as atividades referentes a este vídeo. Olha só, hoje nós iremos falar sobre as crianças de vários países, tá? E nós vamos começar pelas crianças de Portugal. Olha só, eu separei aqui a imagem do mapa do país Portugal, cuja capital é Lisboa. Portugal fica no continente europeu, fica na Europa, olha lá, acima da África, que a gente já falou sobre os povos da África, né? E ao lado da Ásia. Olha, as crianças portuguesas, elas conhecem bem a história do seu país. Elas sabem que foram os portugueses que chegaram no Brasil, né? Aqui já tinham os moradores, que eram os indígenas. E assim que os portugueses chegaram no Brasil, eles começaram a explorar as riquezas que haviam aqui neste lugar, né? Então, as crianças portuguesas aprendem todo esse conteúdo na escola e elas sabem bem sobre esse processo de chegada e de conquista dos portugueses no Brasil. Olha só, por que a maioria das coisas que os brasileiros vivem hoje são influências dos europeus? Por exemplo, a língua portuguesa, né, embora seja um pouco diferente, foi herdada dos portugueses. A religião católica também, né? Muitos praticantes da religião católica também herdaram dos portugueses, são influências portuguesas. O carnaval e as festas juninas também, quem trouxe para o Brasil foram os portugueses. Então, a nossa cultura, né, a cultura do Brasil, foi totalmente influenciada pelos portugueses. Inclusive, muitas brincadeiras também e muitas palavrinhas, né, falando do idioma, também foram trazidas pelos portugueses. Olha aqui, tem diferenças, lógico, né, mas o sentido é o mesmo. Separei aqui de um lado as palavras usadas do português do Brasil e as palavras usadas no português de Portugal. Então, houve algumas alterações, né? Tem umas que não tem nada a ver, mas algumas fazem muito sentido. Olha só, o primeiro, alô, que é atender ao telefone, você fala alô, e no português de Portugal está lá? Diferente, né? Agora, olha só, banheiro, banheiro é casa de banho. Café da manhã, pequeno almoço. Endereço, endereço é morada. Faixa de pedestres, passadeira de peões, bem diferente, né? Você é tu, então eles utilizam muito o tu. E tem uma região no Brasil, a região sul, que as pessoas lá falam muito tu no lugar de você, né? Os gaúchos usam muito tu. Então, influência portuguesa. Trem é comboio. A gente pode perceber que mesmo havendo diferenças, tem algumas palavras que são bastante utilizadas, né? Olha, falando agora sobre as crianças da Espanha. Olha a Espanha aí, ó. Divisa com Portugal, faz fronteira com Portugal. Também é um país da Europa. Temos lá, desde pequeno, muitas crianças, né, fazem a dança que é o flamenco. É uma dança folclórica da Espanha, né? Então, é algo bem comum na Espanha. E as crianças conhecem bem esta dança. O povo espanhol também, a religião predominante é a religião católica, né? Eles comemoram também o Carnaval e o Corpus Christi, que é comemorado hoje. Então, essa também foram uma das influências europeias. Então, a gente já sabe, o povo português, né, e o povo da Espanha também têm culturas parecidas. Falando sobre as crianças da Itália, olha a Itália, o formato do mapa da Itália. Muitos falam que se parece com uma bota. Se parece mesmo, né? Ela toda é o país da Itália, cercado por mar, né? Olha aí, temos vários mares aí. E a Itália também é um país da Europa. Olha só, a culinária italiana é uma bem famosa que todo brasileiro conhece. E também
a gente conhece devido que aos imigrantes italianos, né? As pessoas que mudaram da Itália para vir trabalhar no Brasil e deixaram aqui, né? E até hoje tem muito italiano morando no Brasil que trouxeram aí a culinária deles, né? E também a tradição folclórica, muitas, as danças, né? Músicas, artefatos de decoração, tudo isso. Então, também as crianças italianas já têm o hábito, né, das massas, de comer massas. A religião católica também é a predominante na Itália e eles comemoram o Natal. O Natal é muito importante. Eu separei essa imagem aqui porque todos os anos essa imagem é refletida nesse morro aí, ó, nessa montanha, né, mostrando a representatividade do Natal para os italianos. É muito importante. E agora, um país bem diferente, né? O Japão. O Japão é menor que o nosso estado, galera, é menor que o estado de Goiás, porém é muito desenvolvido, né? Muitas das tecnologias do Brasil hoje também são vindas do Japão. Olha só, vamos falar um pouco. As crianças do Japão, assim como os adultos, as pessoas em geral, utilizam o hashi. O hashi são esses palitinhos aí, ó. Eles não utilizam as colheres para se alimentar, utilizam o hashi. E as crianças desde cedo, né? Olha só, esse aí bem decorado, bem enfeitado para atrair as crianças, elas já aprendem a manusear o hashi. Então, aí é uma tradição do Japão. O Japão é um país da Ásia. Olha, o Japão já tem um princípio religioso bem diferente, né? Eles têm práticas religiosas diferentes do Brasil. Lá eles praticam o shintoísmo, né? Que o shintoísmo é um outro princípio de pensamento diferente do cristão, diferente do católico, do evangélico. Então, é um país bem diferente religiosamente e também culturalmente falando. Eles têm uma lenda do tsuru, da garça. A garça é uma ave para eles sagrada para os japoneses. Eles falam que a garça, o tsuru, pode viver 1000 anos e devido a isso, se você conseguir fazer 1000 dobraduras, essa imagem ao lado são dobraduras, origamis, né, japoneses. Se você conseguir fazer 1000 origamis da garça, do tsuru, você vai realizar um desejo. Quer realizar um desejo, faz 1000 tsurus. É uma lenda, né? A lenda da garça, a lenda do tsuru. Os japoneses fazem muito mesmo o origami. Também temos as pipas japonesas, né? Elas são bem assim chamativas, representam personagens, tem festival e tudo para disputar a questão das pipas, né? Tem toda uma história por trás. Então elas são brinquedos, são artefatos de decoração e também são utilizadas em torneios. Olha só, na página 127, falando lá da garça, né, do tsuru, no livro de vocês tem o passo a passo de como fazer um tsuru, tá bom? Se você quiser fazer um tsuru, fica à vontade para se distrair, tá bom, galerinha? Aí depois me manda a foto, tá? Mas não é obrigatório, a tia Rose vai deixar livre. Se você sentir vontade de fazer a dobradura da garça, tá? Do tsuru, pode fazer, certinho? Para se divertir e brincar. Então, até a nossa próxima aula. Na próxima aula eu passo as atividades, tá bom? Beijos, fiquem com Deus.